E aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada de estudo, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal no YouTube do Professor Renatão. E hoje eu trouxe aqui para vocês o nosso sargento do Exército, Jean, professor de matemática, concursado há mais de 10 anos, que vai dar um show, ele não vai dar uma aula, ele vai dar um show de matemática, tá? Lembrando que essa parceria, a gente está disponibilizando um curso, um módulo específico de matemática para o concurso do Detran, um curso focado na banca FCC, um módulo específico. A gente sabe que o concurso do Detran de São Paulo, matemática não tem um peso tão grande assim. Tem 3 questões e para a prova de oficial tem 5 questões. Mas você que tem dificuldade de matemática, você pode adquirir esse curso. O link para aquisição está logo abaixo desse vídeo. Por apenas R$ 29,97 você tem um módulo específico de matemática, ok? Então, vou deixar o Jean aqui dando a aula, ele vai explicar tudo para vocês. Esse curso é focado Detran, focado na FCC, beleza? Não são outras aulas, são aulas que estão sendo gravadas de acordo com esse edital. E semanalmente aí elas serão postadas. Você pode intercalar tranquilamente com seus estudos, que à medida que a gente for postando as aulas para você, você consegue conciliar e fazer os seus estudos e gabaritar a parte de matemática aí com o nosso sargentão do Exército, Jean, beleza? Então, um abraço, inscreva-se no canal no YouTube do Professor Renatão, ative o sininho para receber as notificações. Qualquer dúvida você pode deixar logo abaixo nos comentários e eu vou passar a bola aqui para ele, dar um show de matemática para vocês. Um abraço e até mais. Muito obrigado, Renato. Certo, eu sou o Jean, como já fui apresentado aí, vou continuar a aula de matemática aí sobre racionalização de denominadores, certo? É bom relembrar, desde a nossa última aula, algumas coisas importantes lá, como por exemplo, raiz quadrada de 3 mais raiz quadrada de 2 é diferente de raiz quadrada de 5, se liga. Raiz quadrada de 7 menos raiz quadrada de 5 é diferente de raiz quadrada de 2. Tudo bem? Isso só acontece na multiplicação se os índices forem iguais. Lembra das propriedades da racionalização. Vamos para a nossa racionalização. O que consiste a gente racionalizar uma fração, certo? Ela consiste no seguinte, olha só como é chato tu ter uma fração com esse radical aqui embaixo. Poxa, como é que eu vou lidar com a fração com radical aqui embaixo, aqui no denominador? Certo? A gente olha, nós já nos apavoramos, começamos a olhar assim, geralmente ele está em cima, tudo, mais fácil de resolver, mais tranquilo, mas esse processo vem justamente para nos facilitar. Geralmente ele resolve, ele elimina esse radical ou ele vai jogar esse radical para cima, sem alterar o nosso resultado da fração, certo? Resumidamente, a racionalização ela é uma maneira de eu achar a fração equivalente, ou seja, com o mesmo resultado, sem esse radicalzinho que nós temos aqui. Tudo bem? Então, como que é esse processo? Certo? Explicar a teoria aqui, a gente já pode partir mais para a prática. Como que é esse processo? Ele consiste num processo multiplicativo aí. O que acontece? Eu vou fazer uma multiplicação de frações, certo? Eu vou esquecer temporariamente este 3, temporariamente eu esqueço ele e eu vou fazer o seguinte, eu tenho que deixar o expoente do meu radical igual ao meu índice. Como assim, professor? Vamos lá. Esse índice aqui é 2, tudo bem? Eu preciso deixar esse radical aqui também com 2. Mas, como que eu faço isso? Lembrando lá das nossas propriedades da radiciação, a maneira de eu multiplicar os expoentes é eu multiplicar essa mesma fração por um radical de mesmo índice, ou seja, por um outro radical de índice 2. Então, vamos lá. Vou pegar um radical de índice 2, ou seja, ao quadrado, certo? E para eu deixar esse 2 ao quadrado, eu preciso colocar um outro 2 aqui dentro. Simples, certo? Então vai ficar na hora que eu multiplicar, multiplicação de radical, lá nas propriedades, eu mantenho um radical, fica o índice 2 e eu multiplico apenas os radicais dentro da raiz quadrada. Tudo bem?
Até aí sem nada. Mas e aí, como que eu faço para manter o resultado dessa fração que nós temos? Que nem igualdade. Quando eu digo para vocês lá, 2 mais 2 é igual a... 2 mais 2 é igual a 4. Quando eu digo isso para vocês, pensem no seguinte. Se eu adicionar um mais 1 aqui na frente, o que eu preciso fazer para essa igualdade continuar verdade? Eu preciso adicionar um mais 1 aqui do outro lado também. Ou seja, o que eu faço de um lado da igualdade, eu preciso fazer do outro lado da igualdade também. E com o nosso denominador funciona a mesma coisa. O que eu fiz de um lado no denominador, eu vou fazer a mesma coisa no nosso numerador. Tudo bem? E assim eu mantenho a nossa proporção da nossa fração que eu tenho aqui. Partindo daí, é uma multiplicação simples, onde eu vou ter lá 2 vezes raiz quadrada de 2. Quanto que é 2 vezes raiz quadrada de 2? Certo? Eu vou deixar indicado ali, 2 vezes a nossa raiz quadrada de 2, porque ele não pode multiplicar o 2 que está lá dentro. O 3, ele vai multiplicar quem está fora da raiz. Ou seja, o 3 vai multiplicar esse 1zinho que está subentendido aqui. Então, vai ser dividido por 3 vezes 1 dá 3. Raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2. Opa, agora eu tenho índices iguais. Duas raízes quadradas. A propriedade da radiciação me fala que eu mantenho a raiz e eu multiplico os radicais. Quem quiser colocar 4 ou quiser colocar 2 ao quadrado, tanto faz. O que vai acontecer? Se eu colocar 2 ao quadrado, lembra da outra propriedade da radiciação que fala o seguinte: expoente e índices iguais, eu corto e fica sem raiz. Se eu quiser colocar 4 aqui, não tem problema nenhum. Se eu quiser colocar 4 aqui, eu apenas vou efetuar essa operação. Ou seja, vai ficar 2 raiz quadrada de 2, embaixo vai ficar 3 vezes raiz quadrada de 4 é 2. Tudo bem? E nessa brincadeira toda aqui nós vamos ter o quê? 2 raiz quadrada de 2 dividido por 6. Professor, essa forma de escrever a fração está errada? Não, ela não está errada. Pode aparecer, não é comum, mas ela pode aparecer, ela não está errada. Apenas para facilitarmos os cálculos, é muito mais fácil ela aparecer dessa maneira aqui. Essa fração aqui é a equivalente desta aqui, sem um radical embaixo. Tudo bem? É para isso que serve a racionalização de denominadores. Para a gente poder achar uma equivalente dessa com essa aqui. Essa aqui é muito mais agradável às vistas do que aquela lá, mas o resultado é absolutamente o mesmo. Partindo para um exemplo um pouquinho mais complicadinho, vamos partir para esse exemplo aqui. 4 dividido pela raiz quinta de 8 na terceira. E já começou a colocar uns números a mais, um índice diferente, mas vamos lá, vou mostrar como não é o bicho sete cabeças. Fiz ali meu símbolozinho, começo pela parte de baixo. Eu tenho que deixar esse radical com o mesmo expoente do índice, certo? Para eu poder multiplicar duas raízes, elas têm que ser com índices iguais. Então eu vou colocar aqui, raiz quinta de alguma coisa. Agora vamos pensar no seguinte: quando eu pego uma multiplicação lá na potenciação, quando eu pego uma multiplicação de dois expoentes, certo? Que eu tenho a mesma base, eu pego e eu somo os expoentes. Ou seja, quanto que falta para esse 3 virar o nosso 5? 2. Então, aqui virou 2. Porque na hora que eu for multiplicar esse por esse, certo? Porque
a regra da racionalização me fala que eu posso multiplicar esses dois, certo? Porque os índices são iguais. Porém, eu vou ter que buscar a regra da potenciação para poder multiplicar eles, que me diz o quê? Eu mantenho a base e eu somo os expoentes. É uma misturança e é por isso que a gente fez aquela revisão do início, para a gente não se deparar com esse tipo de situação e não errar uma questão por bobeira, uma questão fácil. Tudo bem? Então é só eu calcular lá, mantenho a base e o que falta para esse 3 chegar ao 5. Copiei lá, raiz quinta de 8 ao quadrado. E em cima eu vou copiar a mesma coisa. Raiz quinta de 8 ao quadrado. Tudo bem? Eu vou resolvendo essa operação. Deixa eu pro lado de cá. Vou resolvendo essa operação. O 4 só vai multiplicar com 1. Então eu vou ter 4 raiz quinta de 8 ao quadrado, dividido. Aqui embaixo que nós vamos começar a ver a diferença. Multiplicação de raízes, eu mantenho a raiz quinta. Tudo bem? Como eu disse lá, dentro eu posso multiplicar. Uma multiplicação de potência. Eu mantenho a base e eu somo os expoentes. 3 mais 2, 5. Com isso tudo eu posso cortar, ó, índice igual ao meu expoente, eu corto. Esse resultado final vai lá, 4 raiz quinta de 8 ao quadrado, dividido por 8. Eu cortei a raiz e ainda eu consigo simplificar, aquela velha simplificação que a gente aprende lá. Divido por 4 em cima e divido por 4 embaixo. Ficou raiz quinta de 8 ao quadrado dividido por 2. Tudo bem? Pode aparecer essa e pode aparecer essa. Infelizmente, na matemática, nós temos que estar preparados para essas formas que ela tem que aparecer. Por isso que nós temos que estar também com a fatoração em dia para podermos resolver esse tipo de cálculos assim. Tudo bem? Vamos lá, partindo desse aqui, certo? Sem dúvida, expressões numéricas. A expressão numérica, ela é qualquer expressão que tenha duas ou mais operações. O que são operações? Soma, subtração, multiplicação, divisão, certo? Qualquer operação que tu tenha lá, que tenha uma soma e uma subtração juntas, ela é chamada de expressão. Tudo bem? Para resolver essa expressão, nós precisamos seguir alguns critérios dela toda. Tudo bem? Continuando nossa aula, nós vimos aqui as expressões, são duas ou mais operações e precisamos seguir alguns critérios. Esses critérios nós aprendemos na escola, mas eles acabam caindo em desuso com o tempo. Eu venho para o lado de cá, certo? Tu vai ter a tua expressão lá. 2 mais 5 vezes 3 menos 2. Vamos botar um número maior, diferente. Menos 4. Igual. Certo? Eu vejo muito nas redes sociais o pessoal postarem esse tipo de conta, assim, começa a perguntar lá qual é o resultado, qual que... enfim, certo? Isso aqui é uma operação básica. O que nós temos que lembrar para poder resolver as operações? A ordem que nós temos que resolver elas. Então, seguindo um critério assim, vamos dizer, hierárquico das ordens, nós temos lá, primeira ordem, nós sempre resolvemos potências e raízes. Primeiro, ou seja, apareceu uma potência, resolve a potência. Apareceu uma raiz, resolve a raiz primeiro. Qual que é a ordem entre elas? Não tem. Aqui, nesse caso, tu pode escolher qual que tu quer resolver primeiro. Tudo bem? Mas elas têm que prevalecer as outras operações. Segunda, multiplicação e divisão. Então, resolvi todas as potências e as raízes. O próximo passo é resolver as multiplicações e as divisões.
Eu não posso resolver uma soma e uma subtração antes da nossa potência e da multiplicação. Os resultados vão divergir. Terceiro, a nossa soma e subtração. Essa é a ordem das operações que nós temos que resolver numa expressão numérica. Se vocês pularem essa ordem, ela vai dar um resultado diferente. Professor, quem determinou essa ordem? Na matemática nós temos muitas convenções, porque não tem como nós termos uma matemática exata sem nós convencionarmos algumas coisas. Como eu disse em umas aulas atrás aí, o zero é o mais famoso das convenções. Por quê? Porque o zero é convencionado como número par, ele é par por convenção, certo? Ele é convencionado como número, porque, poxa, um número representa uma certa quantidade. O zero, ele entrou ali só para representar o conjunto vazio, o nada. Então, ele é convencionado, basicamente convencionado como número e, diante disso, ele gera inúmeras indeterminações. Zero dividido por zero, uma indeterminação, conjunto vazio se ele tiver no numerador, tudo bem? Essa ordem, ela foi convencionada também que ela seria dessa ordem aqui. Então, diante disso, olhando essa expressão que nós temos aqui em cima, agora nós podemos resolver ela. Como? Quem nós vamos resolver primeiro? O 5 vezes 3, que vai dar o 15, certo? Mais 2, menos 4. E agora, professor, qual que eu resolvo? Agora, tanto faz qual que eu resolvo. Geralmente, os professores ensinam os alunos a resolverem a primeira que aparece. Da esquerda para a direita, resolve a primeira que aparece. Mas, se fizer o resultado tanto de lá para cá quanto de cá para cá, o resultado vai dar o mesmo agora. Tudo bem? Então, tanto faz a gente resolver. 2 mais 15, 17. Menos 4 dá 13. Então, o resultado dessa expressão correto é o resultado 15 menos 4 dá 11, mais 2 dá 13. Ou, se quiser resolver do outro lado, também resolve. 2 mais 15, 17, menos 4 continua com 13. E esse aqui é o resultado certo. Se por um acaso vocês lá na rede social virem alguém resolver 2 mais 5, 7, vezes 3, 21, menos 4, já viu que vai dar a diferença de resultado, certo? Então, a maneira correta de se resolver é essa. Primeiro, a multiplicação antes das somas. E se aparecer uma potência no meio do caminho, nós resolvemos a potência e as raízes. A ordem que ela vai resolver primeiro dentro desse aqui, dentro desses pares, não faz a diferença no resultado. Tudo bem? Aquela velha deixa que diz na multiplicação, certo? Que a ordem dos fatores ela não vai alterar o produto, mas dentro dessa sequência que nós temos para as expressões numéricas. Tudo bem?